constitucional constante, e o doutor Ives caiu. Espero que eu não tenha falado nada aqui. Vamos ver. Ele saiu, doutor Ives. Vamos ver se ele volta aqui. Volta sim, isso aí. Tem uma secretária ajudando ele lá, ou alguém. Ele vai voltar. Acho que ele já está voltando. Volta. Agora sim. O Continua aí. senhor estava me ouvindo, pelo menos, né? Sim. Ficou bem. O senhor estava me ouvindo, né, doutor? Seria bom, inclusive, que eu não sei se todos fechassem os microfones para que não desse eco. Deixar somente quem está falando, no caso eu agora, depois eu fecho. Muito bem, posso continuar? Queria só, então, o que eu estava dizendo. Melhorou o som agora. Uhum. Doutor Ives, o senhor estava escutando o que eu estava falando, né? Se puder só confirmar com a mão, tá? Eu vou colocar. Doutor Ives, o senhor estava escutando o que eu estava falando? Eu escutei tudo, tinha saído da tela, mas estava escutando tudo. Pode continuar. Ótimo, doutor Ives. Então eu vou agora fechar o microfone para continuar falando, para não ter esse eco, e logo em seguida eu me calo e começo a comentar, tá bom? Muito bem, então, essa força, digamos, eu coloco entre aspas esse mito fundante, porque não estamos ainda em sede de uma mística, se ela tiver em constante mutação, se a mutação constitucional, ela alcança revolver esses fundamentos, nós teremos uma permanente transformação, que paradoxalmente vai se transformar na vigilante da transformação. Então, o próprio vigilante, o próprio sentinela da Constituição, o próprio guardião da Constituição, que é o termo usado no famoso embate do Kelsen e do Carl Smith, né, que originou muita coisa, esse guardião está submetido o tempo inteiro a uma reinterpretação. Se ele está dentro de um espectro iluminista, onde a razão apenas é a guia de tudo, e não algo aprehensional, algo que vem como o resultado de uma conjugação de valores que foram sedimentados durante séculos, né? Durante várias percepções, com várias percepções, e se a razão fica sendo a única guia de tudo, e tudo fica sendo o tempo inteiro reavaliável, o próprio vigilante, o próprio guardião da Constituição, ele vai estar, então, impregnado de ideias que podem ser meramente circunstanciais e podem mudar também. Então, nós vamos ter aquela famosa oposição de Sócrates aos sofistas, quando Sócrates perguntava se isso que não existe verdade é uma verdade, então, perene, absoluta, né? Então, esse fogo heraclitiano, ele devora a si mesmo. Não teríamos nunca uma permanência, nunca valores reais. E isso aí é, de certa maneira, uma tônica do nosso tempo, uma tônica odierna, um zeitgeist, um espírito de época que nós estamos vivendo, em que tudo é relativizável. A moral é relativa, as relações todas da moral são produto da produção, né? O Marx falava, isso é uma derivação dele, né? Está em A Ideologia Alemã, até a metafísica seria originária disso. E esse relativismo, esse materialismo, permite que o Estado fique desidentificado. Ou seja, não há uma identidade estatal que, como o Carl Smith falava, estivesse acima da sociedade. O Estado passa a ser a mistura ele passa a ser o reflexo do próprio pluralismo político. E a fuga do Estado é o Estado neutro, porque o Estado neutro é aquele que ele agasalha todas as tendências, não se decide por nenhuma, então ficamos ao sabor do arbítrio de momento, o arbítrio circunstancial, em que alguns juristas, não vou citar nomes aqui, né, mas alguns que deveriam olhar para a Constituição num contexto de mundialidade histórica, ou seja, ver que influências estão chegando aqui para nós e que forças estão se apoderando da nossa sociedade, à guisa desse relativismo, à guisa de todo esse fluxo mundial, e ver se isso se compatibiliza realmente com aquilo que é o sentido do povo. E
muitas vezes os ministros do STF, essa é a minha opinião, não sou aqui o ditador de verdade, né, mas é a minha opinião, que muitas vezes eles não se colocam à altura da grandiosidade, né, dessa tarefa, porque se abrem a qualquer fluxo, essa marcha civilizatória constante, que nem sempre é realmente uma marcha civilizatória, pode ser assim, albergar elementos que são estranhos a essa valoração, a essa axiologia, e podemos finalmente, para não me estender mais, estar perante o que eu chamaria de um estado geral de inconstitucionalidade axiológica, onde nada existe permanente e qualquer coisa pode ser de acordo com o julgador, porque ele não se colocou perante esse contexto histórico, ele às vezes é contra-majoritário e às vezes ele faz a lei, faz a interpretação da Constituição conforme o que ele acha que é, e os ditames que demandam daí são às vezes catastróficos. E é o momento de dissolução que eu enxergo aqui, o momento de dissolução, o momento de inconsistência, o momento em que, justamente por não perceber, por exemplo, que certas ideologias relativistas, materialistas completamente, que calçam tudo nisso, reduzem toda a teoria política aos direitos humanos, que são válidos, são muito valorosos e tudo, mas reduzem tudo a isso. E a ausência completa de leme do que existe, do que é, nada pode ser dado como certo ou errado, tudo pode ser mudado a cada momento, né? Isso aí permite o quê? Que, paradoxalmente, atrás desse discurso de direitos humanos, nós tenhamos a borda, batendo nas nossas portas, um regime totalitário como o da China. Partidos que recorrem ao STF, falando da democracia, a receita da democracia está em todos os discursos, em todos eles, e, no entanto, esses partidos todos estão se referenciando em ditaduras horrendas, onde se implantou esse regime. Não estou querendo, agora, ultimamente, para minha surpresa, eu soube que um monte de gente acha que o Lênin é de esquerda. Para mim, o Lênin é um gênio, no que nós conversamos sempre, em particular, sobre o ativismo, sobre as proposições, sobre proposições, o que é o significado do texto da lei. Para mim, não tem problema nenhum em ser de esquerda, mas eu vejo que a nossa nação, ela está tutelada por uma visão muito limitada dos nossos ministros do STF. Isso aí é o que eu acho. Não os vejo como, com exceção de uns ou outros, talvez, não os vejo como a altura dessa tarefa. E para mim é isso que está acontecendo. E para mim, por isso que, não havendo um Estado entendido como o corpo de toda essa valoração, nós caímos na política partidária, nas tensões políticas do momento. E a partir daí é que vão acontecer todos aqueles fatos que consignam o ativismo judiciário, essa liberdade criativa que às vezes nos joga na maior insegurança jurídica. Então, eu vou desativar aqui o meu microfone e dou a palavra. Quem quer falar primeiro, doutor Ives ou doutor Lênin? Quem? O Lênin? Então, vou colocar o Lênin para falar. Então, vou esperar o doutor Ives falar primeiro, né? Doutor Ives, então tudo bem. Eu não quero tanto democrático. Eu procuraria, na rápida exposição também, mostrar um pouco que foi o ambiente que levou à produção da Constituição atual, mais do que discutir as próprias teorias políticas, teorias constitucionais, que estavam na base da convocação da Constituinte. Naquela ocasião, eu cheguei, inclusive, a dar palestras para alguns parlamentares, anos 66, que tinham sido eleitos pela primeira vez. E estavam querendo saber o que era a Constituição. E em algumas palestras, como, por exemplo, o parlamentarismo, o próprio presidente da Constituinte, Doutor Ives, estão falando aqui nos comentários que o senhor podia falar um pouquinho mais alto, que o áudio está... Perfeito. Então, Então, como eu disse... Mais perto do microfone, talvez. A gente está ouvindo só um pouquinho distante, a gente quer ouvir o senhor. E agora, melhorou? Não. Continua baixo. Está um pouco melhor. Mas é o máximo que... Eu vou colocar um microfone na boca para ver se melhora. Tá bom.
Mas, então, como eu participei tanto do período pré-constituinte como de audiências públicas, amigo do Bernardo Cabral, do senador Bernardo Cabral, que foi relator da Constituinte, deputado Luiz Guimarães, chegou a assistir palestras minhas, e cheguei a escrever um pequeno livrinho, o Roteiro para uma Constituição, publicado pela Forense, para 66 constituintes que precisariam saber o que era fazer uma Constituição, elaborar uma Constituição. O que eu percebi é que durante os 20 meses que eles discutiram, grande parte dos constituintes não tinham conhecimento de nenhuma corrente doutrinária. Eles vinham de um regime de exceção e, a partir desse regime de exceção, eles tinham a intenção de não ter mais predomínio de um poder sobre o outro. Vinham de um regime em que o executivo mandava, os outros poderes eram acólitos, secundários, vitários. E a preocupação era fazer com que os poderes fossem harmônicos e independentes e tivessem uma democracia. As próprias audiências públicas em que eu compareci na ordem econômica, sistema tributário, os contatos permanentes com Bernardo e com Ulisses, eu sentia que a grande preocupação era ter um documento que, como Ulisses dizia, seria da Constituição Cidadã. Chegou até na primeira edição colocar Constituição Cidadã, que saiu depois das outras edições. Mas a preocupação maior dos constituintes era ter os poderes harmônicos e independentes e o povo realmente, através da eleição de presidente, senadores, deputados, governadores, etc., ser o verdadeiro titular da democracia. Se nós analisarmos essa preocupação, nós verificamos que dos artigos 44 a 135 da Constituição, nós temos uma exaustiva definição de competências. Me lembro ainda no período constituinte, com o ministro Moreira Alves, íamos lá, ainda naquele período, uma palestra em Belo Horizonte, e o ministro dizia: professor, eles estão dando tantas competências para nós, eu não sei como é que nós vamos até decidir em questões de instância única, como de pequenas causas, que podem chegar até a Suprema Corte. E, ao contrário, esta exaustiva definição de competência. Mas o certo é que procuraram ter os poderes sem invasão de competência. Congelou. De zelar pela sua competência normativa perante o Poder Executivo e Judiciário, e dando ao Poder Judiciário limitação, inclusive, nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, porque declarada a inconstitucionalidade por omissão, teria que se comunicar ao Legislativo para fazer. Eu até tentei, naquela ocasião, conversando com o Sidney e com o Bernardo, o Diepor, que era o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, colocar um prazo de 6 meses, e declarada a omissão do Congresso Nacional, em lei que seria obrigado a fazer, que nós tivéssemos um prazo para que eles fizessem, e daí o Supremo poderia fazer a lei. Eu disse que de forma nenhuma, eles não eram legisladores, e mais do que isso, de que era melhor não pôr prazo nenhum, porque se houvesse um descumprimento, seria impossível mandar prender todo mundo por desacato à ordem constitucional. Então, uma característica que foi essencial foi a harmonia e independência dos poderes, sem invasão de competência. E se nós verificarmos de 1988 até 2002, até a aposentadoria, eu diria, de Moreira Alves, Gilmar Galvão e Sidney Santos, no mesmo mês, num único mês, nós tínhamos, de certa forma, esse período mantido, apesar de um impeachment presidencial, apesar de, inclusive, o Senado ter, no regimento interno, cuidado desse impeachment. O que nós tivemos posteriormente, e isto é que efetivamente eu tenho procurado expor apenas como professor universitário, sem liderar movimento nenhum, sem intenção
de agir politicamente, eu tenho a impressão que o Supremo passou, depois da era do presidente Lula, da indicação dos ministros, apesar da qualidade dos ministros, a sentir o Supremo Tribunal Federal que eles teriam efetivamente um poder maior do que aquele que foi dado pelo Constituinte, de ser apenas um legislador negativo. E nós fomos tendo uma série de intervenções, sem nenhum preconceito contra os homossexuais. Eu acho que cada um tem o direito de ter a opção que quiser. Eu posso ter a minha convicção, mas não posso impor minha convicção aos outros. O certo é que, por exemplo, no caso dos homossexuais, nós tivemos uma nítida legislação. Eles foram legisladores supremos complementares. Eles criaram uma hipótese que os constituintes não quiseram criar. Eles não, quando discutiram homem e mulher, eles discutiram dizendo que tinha que ser homem e mulher para não haver, estar nos debates constituintes, essa colocação. Então, o Supremo, atendendo esse apelo que eles consideraram pela vontade popular, eles decidiram em lugar. E nós tivemos diversas outras, e também iniciativas dessa natureza. Outro dia, debatendo eu tenho livros escritos com eles, é meu amigo, vi o crescimento da carreira dele com muita alegria. O ministro Gilmar Mendes foi, inclusive, professor emérito, doutor honoris causa, professor honoris causa do Instituto que ele dirige, o IDT. Mas outro dia, num debate na Federação das Indústrias, o ministro Gilmar Mendes, a resposta que ele deu a essa invasão de competência, disse o que precisa colocar na cabeça o seguinte: se o povo pede ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional não responde, e vem até o Supremo, nós temos que dar uma resposta. E a resposta que nos parece, no caso, por exemplo, falou dos homossexuais, havia um grupo que pedia que tem o direito de ter e o Congresso não dava. De maneira que não é que nós quiséssemos legislar, nós atendemos uma vinculação de uma parte. Então, a minha colocação é diferente. Eu acho que deveria se fazer como se fez no Congresso, na Corte Constitucional da França, o Conselho Constitucional da França, quando os homossexuais fizeram o mesmo pedido, eles disseram isso não é matéria do Poder Judiciário, embora lá seja um órgão de administração, isso é matéria do Legislativo. Eles foram ao Legislativo, à Assembleia Nacional, e obtiveram a lei. Então, o que me parece é o seguinte: esta tese de que se o povo pede e o Congresso não atende, e o povo que eles entendem é sempre uma minoria, eles têm que atender a minoria, o Supremo, eles entendem que poderia legislar. E no momento que eles começaram a legislar em lugar do Legislativo, nós passamos a ter também uma atividade política. Eles passaram a fazer opções, passaram a entender que essa corrente não é correta, aquela não atende, essa corrente está ultrapassada, e passaram a ter uma atuação que nós percebemos uma nítida preferência no momento ideológica, apesar das qualidades, da idoneidade moral de todos os ministros, contra o governo atual, que também não auxilia muito nas suas manifestações, fazendo sempre uma permanente tensão entre os poderes, mas que, de rigor, não caberia ao Supremo Tribunal Federal intervir com uma nítida conotação ideológica, dando preferências para determinadas atividades idênticas. Veja, por exemplo, hoje. Tenho grande admiração pelo Alexandre Moraes, livros escritos juntos, participamos de banca. E quando eu fui presidente da Comissão de Política, Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, ele era membro dessa comissão, aliás, aí do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos o Nelson Jobim também nessa comissão, que eu presidi durante 3 anos. Tenho uma grande admiração por ele. Mas o Alexandre agora diz que não se pode publicar nada de que o Lula poderia estar envolvido, o PT, na morte de Celso Daniel. Por outro lado, se fala que não que a morte de uma pessoa, mas a morte de milhões de pessoas que juristas e
forte é que o Bolsonaro é genocida. Vale dizer, isso não é considerado liberdade de expressão, porque tem-se a suspeita de que ele seria genocida, apesar de o Ministério Público não ter encontrado forma de transformar a CPI da Covid, pelo menos, uma denúncia contra o presidente da República. Então, não é proibido. Em outros canais de conservadores, esses são desmonetizados, não os canais de redes sociais que não são. Então, essa entrada, a meu ver, decorreu do momento em que eles passaram a legislar, entendendo que o Congresso Nacional não estava atendendo a reivindicação da minoria. E isso é que me parece perigoso, porque no momento em que eles passaram, nós passamos a ter um poder superior aos outros, um poder que decide o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer. A própria prisão do Daniel não concorda absolutamente em nada do que o Daniel disse. O que nós tivemos, entretanto, foi uma prisão política. O artigo 53 não abre nenhuma exceção para qualquer tipo de manifestação, e se pretendeu, quando se discutiu a emenda 35, colocar que só era inviolável quando, nas suas manifestações dentro do Congresso, José Roberto Batoque, o presidente do Conselho Federal, da ordem, então, depois deputado, e foi ele que se opôs, disse: temos que dizer, em quaisquer circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal prendeu e criou um flagrante perpétuo, reescreveu a Constituição, pôs uma lei de inferioridade, uma lei infraconstitucional, superando um artigo que não apresentava qualquer hipótese, criou uma exceção que não estava no caput do artigo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: com respeito aos ministros da Suprema Corte e a idoneidade deles, eles foram assumindo um papel que não está na Constituição. E por mais desconforto e constrangimento que eu tenho, um homem de 87 anos, professor universitário há quase 60 anos, tendo escrito e participado dos debates constituintes, não foi aquilo que os constituintes fizeram. E é por essa razão que eu entendo que esse ativismo judicial cria insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica é um dos fatores que tem exacerbado essa polarização, essa polemização que nós estamos tendo agora na eleição. Outro dia dizia, não vou dizer o nome das pessoas, mas ilustres participantes da política brasileira, que exatamente a Suprema Corte, por ter resgatado a figura num habeas corpus, em base de declaração de habeas corpus do atual ex-presidente Lula, candidato à presidência, ele inviabilizou uma terceira via, porque nós não pudemos mais ter uma discussão nessa eleição de competência, de eficiência, de programa. Nós estamos, de novo, discutindo o que se discutia no século XIX. Nós estamos discutindo teorias do século passado. Nós estamos discutindo teorias de esquerda contra a direita, e não como o Brasil, nessa nova polarização mundial, nessa nova ordem mundial que está sendo criada, com Eurásia e América e Europa, em função da guerra da Rússia e da Ucrânia, nós ainda estamos discutindo o passado. Então, a meu ver, com todo respeito à Suprema Corte, acho que não foi o que foi discutido na Constituição, acho que invadiram competências do Executivo e do Legislativo, e isso trouxe insegurança jurídica. Era o que eu tinha a dizer nessa primeira exposição. Falo direto ou alguém Ô Félix, o Cláudio, vou eu então? Você chegou a me ouvir, Lênio? Claro, tudo.
Mas então agora eu tenho a impressão que é o meu eminente amigo Lenny Streck quem deverá falar. Pois é. Então, falo eu, então. Beleza. Muito bem. Começo saudando o professor Yves Gandra, e temos uma relação de muito tempo e sempre nos cumprimentamos efusivamente, e tenho a certeza que aqui de casa, né, o Yves sempre nos tratou e muito bem, e o Rosane também tem um carinho pela família do professor. Então, receba meus cumprimentos. Quero saudar também meu vizinho, meu ex-vizinho, mas é vizinho também, porque é dono do apartamento abaixo do meu, que é o Cláudio Camozato, né, que eu conheço já há mais de 20 anos. E também é o Félix, com o qual eu converso toda semana. Quer dizer, nós divergimos, Félix e eu, mas nós conversamos, temos pontos em comuns em termos de dogmática jurídica, por exemplo. Félix e eu discordamos na política, mas em muitas questões do direito nós, de há muito, eu comecei, Félix lendo alguns textos meus no Conjure, e começamos a fazer críticas ao modo do funcionamento do direito brasileiro, né? Então, as nossas divergências são divergências muito mais, tratemos assim, se dividíssemos política e direito, seria muito mais da política. Eu escutei a introdução do Félix, né, e que fala sobre as questões do constitucionalismo, da importância, né, da Constituição e de uma certa e de uma necessária perenidade que devem ter as constituições, e também no qual eu concordo, que é a questão do antirrelativismo, né, que eu também sou um antirrelativista. Então, nesse ponto, estamos de acordo. E escutei atentamente, claro, como sempre, o professor Yves, quando faz as críticas respeitosas, como sempre. E essas questões são muito importantes. Eu divirjo do professor Yves e ele de mim, enfim, mas nós sempre somos muito, muito respeitosos um com o outro. E as divergências que eu tenho com o Supremo, e já tive, muito maiores, também sempre são respeitosas, né? E o Yves faz críticas fortes ao Supremo, mas que também sempre é lianoso nas críticas ao Supremo. São críticas institucionais, e nós temos que aprender a fazer essas críticas e nos relacionarmos cotidianamente, né? Acho que essas brigas, todas essas coisas que acontecem fora, não tiram a possibilidade de eu me relacionar com o Cláudio Camozato, com o Félix, com o Yves, com os meus amigos que são conservadores, e eu tenho muitos amigos conservadores aqui no Rio Grande do Sul e fora dele, e também amigos progressistas da esquerda, como queiram, né? Essas questões sempre são muito... tem variações conceituais. Há várias questões que surgem, né, da fala do professor Yves. E, por exemplo, a questão da própria construção do processo constituinte. Há sempre uma brincadeira, né, que lembro do Bernardo Cabral. Eu já vi ele contar isso, acho que o Yves também já ouviu ele contar várias vezes,
E o Jobim conta essa história também, né, sobre... E quero lembrar também, vejam um detalhe, eu não sei se o Félix sabe ou se o Cláudio sabe, eu fui mestre de cerimônias, veja como são as coisas, as críticas, por exemplo, que o professor Ives tem do Supremo, eu e ele estivemos juntos num jantar em homenagem, em uma espécie de desagravo ao Supremo Tribunal, num determinado momento, 2019, algo assim, 2019 ou 2018, eu fui o mestre de cerimônia e tive o prazer de anunciar. O primeiro a falar era uma sequência de falas, o primeiro a falar foi Ives Gandra Martins, estava lá também Jobim, enfim, um grande jantar. Muito importante isso, porque nos momentos adequados estivemos juntos nessa questão institucional. Então, o Bernardo Cabral conta a história de que ele pega um táxi, vai até de um lugar de Brasília, vai até o parlamento, o processo constituinte, e o taxista perguntou, disse, ô deputado, eu vi aqui agora no rádio que tinha aí uma questão do indígena e uma série de coisas na Constituição, não dá para fazer uma emenda aí para botar a gente, nós os taxistas também, nessa Constituição? Então, essa brincadeira que parece ter acontecido efetivamente mostra um pouco desse processo da construção de uma Constituição que é o que temos aí, e ela trouxe avanços, né? Se nós olharmos para trás, e veja, o Ives, como eu, sou professor de Direito Constitucional e escreve muito sobre a Constituição, se olharmos para trás, o Brasil é outro. Essa Constituição trouxe para o Brasil, é um novo Brasil. Veja, o SUS e todas essas questões sociais que se estabelecem hoje, elas estão aí. Então, elas são um produto da Constituição. As críticas que as pessoas têm sobre a Constituição são as críticas que se tem. E aí vem algumas questões importantes. Eu sou um crítico do ativismo judicial, e o Cláudio Camozzato, quando anunciava a minha participação, eu sou um crítico do ativismo judicial há muito tempo. Tem uma entrevista minha no Conjur que diz: ativismo faz mal à democracia. Mas a grande questão é que eu tenho pregado e orientei diversas teses de doutorado e mestrado para fazer a diferenciação entre ativismo, e eu tenho conversado isso com o Félix também, ativismo e judicialização. Há questões no mundo todo que são judicializáveis, são desejáveis judicializações. Agora, são indesejáveis questões ativísticas. Mas alguém vai dizer, sim, e daí? E daí que nós temos que saber o conceito de cada um. Então, eu sou crítico do ativismo, mas aceito judicialização como contingência. Judicialização é contingencial, ativismo é behaviorismo, comportamentalismo. A questão é saber o que é uma coisa e com a outra. Para isso eu preciso ter critérios. Eu tenho 3 perguntas fundamentais que sempre devem ser feitas, e aí no final a gente vai saber se a decisão é ativista, portanto não desejável, ou judicializadora, né, das questões da política. A primeira pergunta que eu faço nessas coisas sempre, que está dentro de vários textos meus, vários alunos já trabalharam isso, mostrando, né, nós fizemos o teste no nosso laboratório, com mais de 95% de grau de acerto sobre a diferenciação entre ativismo e judicialização. A primeira pergunta é se há um direito subjetivo, há um direito de algum modo exigível, né, dentro do pleito, que o tribunal, necessariamente não o Supremo, mas qualquer tribunal, porque isso que serve para qualquer tribunal. A primeira pergunta, se for não, já se afasta logo. Por exemplo, se um aluno não quer, por exemplo,
alega objeção de consciência, enfim, porque ele não quer lidar com sangue, mas vai fazer curso de medicina, e aí ele entra com um mandado de segurança, por exemplo, para que se faça um currículo só para ele, e se ele for dado, temos um problema de ativismo. Primeiro, não há um direito fundamental a cursar medicina. Tem direito a outras, mas não um direito fundamental, subjetivo de cursar medicina. Tem uma série de requisitos, e um deles é o currículo, que tem que ser cursado, inclusive, por exemplo, a matéria de anatomia, que vai envolver sangue, se ele tem objeção. É um exemplo muito simplista, simplório até, para explicar que a primeira pergunta que se deveria fazer sempre é essa. Se for não, acaba a discussão. Mas se for dizer sim na primeira, nós vamos para a segunda. Perguntar, nas mesmas condições de temperatura e pressão, metaforicamente, nas mesmas condições fáticas, eu posso dar para outro? Qualquer pessoa que entre em juízo pode ter o mesmo direito? Vai receber? Se a resposta for sim, continuamos para chegar na terceira. Agora, se for não, é porque aquela decisão foi casuística, só foi feita para aquele caso. E, se for sim para a primeira, sim para a segunda, chegamos na terceira, que é, eu posso transferir recursos das outras pessoas para fazer a felicidade daquelas ou daquela, sem ferir a isonomia e a igualdade? Se a resposta for sim, temos aí uma decisão que judicializa. Se a resposta for não, é ativismo judicial. Em outra oportunidade, podemos discutir outros exemplos para demonstrar, digamos, essa diferença. Por isso que quando eu digo eu sou antiativista, porque eu tenho critérios para definir o que é uma coisa e o que é uma outra. Não misturo tudo numa coisa só. Então, eu faço muitas críticas àquilo que eu até chamei, e tem um texto meu, está traduzido, inclusive, esse texto para outras línguas, que é a judiciariocracia de coalizão, que é um pouco que eu pego aquela famosa definição do presidencialismo de coalizão, do Abranches, e trago para a judiciariocracia de coalizão, porque é aquela questão que o Supremo acaba atendendo grupos que não deveria fazer. Então, eu cito uma série de decisões que o Supremo deu, que ele não deveria ter dado, né? Não deveria ter se metido, são questões do parlamento, etc, etc. E lembremos aqui, para fazer justiça, né, aqui para a história, o professor Ives e eu fomos os únicos dos pouquíssimos juristas brasileiros que nós colocamos contra aquela decisão. Claro, tudo tem contexto histórico, etc., mas aquela decisão sobre as uniões homoafetivas, né, por razões diferentes e tal, mas nós, inclusive, acho que o professor Ives fez um texto citando a mim, eu fiz um texto citando a ele com relação a isso. Por quê? Porque aí estava se vendo uma decisão ativista, enfim. Então, eu quero dizer com relação a essas questões que todos esses argumentos que eu uso podem ser testados. Então, na pergunta que o Félix faz, quando nos convida para fazer tudo isso, tem que ser levado em conta essa criteriologia para definir esses pontos todos. Por exemplo, porque é muito importante que se tenha essas condições de fazer a resposta, né, para essa questão tão importante quando se fala sobre a intervenção da Suprema Corte. E daí que eu chego a dizer, e aí começamos a discordar, né, eu diria que o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal brasileiro, ele é mais criticado pelos seus acertos do que pelos seus erros, né? Ele teve muitos acertos e paga por alguns acertos, claro que paga também por erros. O Supremo Tribunal errou muitas vezes, né? Talvez um dos grandes erros que pulverizou
a questão dos partidos políticos, a questão da cláusula de barreira, que é uma decisão ativista, aquela, não poderia ter sido, não deveria ter sido dada. E com isso é uma questão do parlamento decidir. Então ali se forma uma certa judiciarocracia de coalizão e que acaba fazendo uma decisão que atendia partidos minoritários, mas que acabou criando uma algaravia que hoje nós sabemos com 38. Isso tudo também leva em conta esse problema que nós temos. Mas eu penso que aí sim, pegando a discussão do constitucionalismo, que o Félix inaugura ali no início, eu trabalho hoje muito com uma perspectiva, digamos, do papel dos tribunais constitucionais em países periféricos, em democracias frágeis. Por exemplo, um autor como o Samuel Issacharoff, que é um argentino radicado nos Estados Unidos, que faz a pergunta: pode o direito salvar a democracia? Pois, em determinadas circunstâncias, é possível dizer que sim. E aí eu entro com a questão de dizer que, embora o Supremo Tribunal pratique ativismos e fez muitos ativismos, e alguns ministros reconhecem essas questões de ativismo, mas, por outro lado, também fez acertos. Por exemplo, se nós pegarmos acertos, né, a proibição de condução coercitiva, a questão da presunção da inocência, independentemente, eu fui um dos autores dessa ação, e aí sem precisar politizar, quando eu fui o principal articulista da ADC 44, ainda o ex-presidente Lula não era nem investigado, nem se pensava que poderia acontecer alguma coisa, e nós entramos com a ação naquele momento. Os desdobramentos são outros que se colocam depois. Para mim, uma decisão acertada. A decisão do Supremo sobre o orçamento secreto, para mim, a decisão do Supremo, e aí talvez seja um grande ponto de discórdia, mas enfim, nós estamos aqui exatamente para isso, o Supremo Tribunal, vendo-se atacado, para mim, um contempt of court ou algo desse tipo muito forte, ele acaba, por não, naquele momento, não ter sido protegido pelo Ministério Público, então pela procuradora Raquel Dodge, o Supremo faz o uso do seu regimento interno para se defender, e aí põe aquele inquérito, né? Então essa é uma questão que uma Suprema Corte fica num dilema. Ela é atacada, até com fogos, etc., e ele tem que se defender. Então, o Supremo faz uma série de acertos pelos quais ele paga caro e também faz erros, entende? Então, para definir a diferença, quando o Supremo erra, eu pego esse meu cálculo e vejo, essa decisão aqui é ativista ou judicializadora? Se ela é judicializadora, eu escrevo. O Supremo acertou. Se ela é ativista, eu digo, o Supremo errou. E quem me conhece sabe meus textos. Eu, inclusive, inventei, aí me permite uma brincadeira, do famoso, eu não sei se eu já tinha contado com o Ives presente, mas aproveito e conto agora, e não sei se o Félix já deve ter lido, o que eu chamo de fator Julia Roberts. Eu explico rapidamente. Há um filme que é baseado num livro do John Grisham, né, que é o Dossiê Pelicano. E aí um professor de Harvard está explicando para os seus alunos o case law. Então ele está dizendo, nesse caso aqui a Suprema Corte decidiu, formou o precedente. Nesse caso aqui a decisão formou o precedente. E ali os alunos todos escutando e anotando. E a Julia Roberts, que é a personagem, que é namorada do professor, está ali anotando. De repente o professor diz assim, e nesse caso aqui, Hardware versus Bauer, e tal, que é um caso famoso, por 5-4 a Suprema Corte decidiu tal. Não vou precisar contar o caso aqui.
E vamos para o próximo. E a Julia Roberts levanta a mão e diz: professor, a Suprema Corte errou. Eu chamo de fator Julia Roberts. Então, quando eu escrevo, digo a Suprema Corte erra e errou, e fiz isso quando a Suprema Corte fez o turning point lá em 2016 sobre a presunção da inocência, e em outros casos eu fui o primeiro a dizer, aqui a Suprema Corte errou. E quando a Suprema Corte acerta, na minha concepção, dentro das minhas possibilidades epistemológicas, das coisas que eu estudo, eu digo, a Suprema Corte acerta. Então, esta desculpe me alongar uns segundos, mas era que eu queria, saudando-os, fazer essa pequena intervenção inicial. Eu queria fazer uma pergunta antes de fazer um comentário e passar aos outros pontos. O som chegou claro? O professor Ives me ouviu e tal? Para mim, perfeitamente. Para mim, perfeitamente. Tá bom. Ouvi perfeitamente, muito boa. Eu já tinha te falado eu já tinha falado para você, Félix, do fator Julia Roberts? Não. Não me lembro, nas nossas conversas não me lembro, mas eu me lembro de ter visto algum texto seu. Isso aí, a memória está fatigando aqui na memória. Isso aí. Se não ouviu, aproveitei e contei agora aí. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para o Lênin antes de passar ao ponto, porque quando ele fala de critérios, eu me atenho muito a isso, porque quando nós temos uma fórmula, fica tudo muito facilitado para não mergulharmos numa subjetividade que corre solta e nada pode balizá-la, né? Eu queria entender o terceiro item do critério. O primeiro é que seja um direito subjetivo, ou seja, você pode exigir um comportamento, definição clássica de direito subjetivo. O segundo é que qualquer pessoa possa ter esse direito. Então, temos já uma situação também concernente aos direitos, que é a universalidade, né? Isso. O terceiro aqui eu não entendi. Pode me explicar só o terceiro? É uma questão da teoria de justiça. Por exemplo, para eu poder atender, vamos fazer do aluno o exemplo do cara que ganha um mandado de segurança para que ele tenha um currículo só para ele. Eu estou transferindo o recurso das outras pessoas que não tem nada a ver com isso ou cumprem para que ele seja feliz, para que ele faça a sua. Por exemplo, isso se dá em outras circunstâncias, por exemplo, a compra de um ônibus para as crianças irem para um colégio e quando esta é uma política pública que tem que ser feita com caráter de universalidade e eu não posso dar para todas as crianças. E se eu der, eu estou transferindo o recurso dos que vão a pé para fazer a felicidade daqueles que tiveram a sorte de encontrar um promotor público ou um defensor que fez a ação, que por sua vez encontrou um juiz que deu uma liminar para comprar um ônibus novo. Quando nós podíamos construir uma escola, saía mais barato, fazer uma discussão de políticas públicas, consultar os vereadores e o prefeito. Entende? É uma questão, a primeira é uma teoria de jurisdição, a segunda é uma teoria de Estado e a terceira envolve uma teoria da justiça, nesse sentido, de transferências de recursos indevidos, etc., sem quebrar a isonomia, nesse sentido aí. Claro, ela é bem desdobrável, eu estou falando aqui rapidamente, mas nós fizemos testes para demonstrar é possível chegar a um grau de racionalidade bastante alto. Eu fiz uma conferência para o Tribunal de Contas, reunidos, e até disse, olha, vocês, quando estão examinando, vocês não sabem quanto poderiam economizar nos cofres públicos de gastos inúteis, etc., por decisões que acabam transferindo recursos que causam enorme prejuízo e que em políticas públicas seria muito mais barato. Posso, então, continuar? Eu agora entendi, é uma teoria, esse último item é um item consequencialista, né? Lembra muito aquele artigo da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né? Onde fala que o juiz tem que saber medir as consequências de sua decisão, projetado num plano prático, né? Isso é muito importante, e muitas vezes justamente isso, essa política constitucional
ela, nesse caso aí, às vezes ela é equacionada por quem não tem que equacioná-la. Nesse limite, caberia ao legislativo avaliar tudo isso para saber a viabilidade dessa aplicação, né? Então, é também uma espécie de utilitarismo, né? Da felicidade do maior número, como fala o Stuart Mill, né? Então, eu entendi perfeitamente. E lembra também um pouco aquela coisa da ponderação do Robert Alex. Não tem nada que ver, mas é quando nós pensamos em dar balizas objetivas para uma coisa, né? Dar balizas objetivas para uma coisa. E aí eu queria passar a um outro ponto que é importantíssimo, que fatalmente nós chegaríamos aqui, né? Pegando carona no que o Dr. Ives falou, né? Pegando carona no que ele falou, do momento em que o Supremo começa a decidir sobre coisas que o Congresso não, que a inércia congressual, né, faz com que o Supremo tenha que decidir, ele começa a tomar a força de uma complementaridade legislativa, de certa maneira, não formal, mas que se plasma nas decisões, né? E nós chegamos, quando o Dr. Ives colocou bem claramente isso, quando o legislador, eu já falei do legislador pensando nos ministros, né, para ver como é que isso está entrando. Quando o ministro começa a querer dizer aquilo que se pode falar de X, de Lula, e não aplica a mesma regra porque se pode falar do Bolsonaro, por exemplo. Não, o Bolsonaro é genocida se está enquadrado em nenhuma das definições de genocídio, tanto internacionais quanto da lei brasileira, que espelha a lei, os tratados internacionais, né? E continuou se falando isso, e isso aí não é uma injúria. Em live com o ministro Alexandre de Moraes, o Cacai, ele fala que o que nós vimos aqui não foi um extermínio, foi um genocídio, foi o contrário. E isso aí passa a figurar como um lugar comum. Isso as expensas pensam, os que falam assim, né? Pelo menos, né? O ministro não falou nada, mas estava presente nessa live. E isso as expensas dessas decisões. Porém, onde eu quero chegar? Eu quero que a gente passe, então, ao artigo 43, né? Eu sei que o Lênin acha que o parágrafo 1º do artigo 43 do Regimento Interno, em todos os demais casos, serve, então, para equacionar, né? Equacionar todos os casos que não sejam aqueles que estão nas dependências da STF, né? E aglutinando o que os dois disseram, né? Nós temos aqui que o ativismo judiciário, seria para mim, né, a criação de direito a partir do tribunal, e se diferencia do ativismo político de membros do judiciário, que é o ministro Barroso ir ao Congresso e interferir na comissão que está julgando se vão implementar o voto auditável ou não. Não era, para mim, o papel, não era, nem nunca foi, nem nunca será o papel do ministro. Aí, antes de falar do artigo 43, faço uma observação, depois eu vou me calar, porque eu estou aqui junto com dois gigantes e me sinto muito honrado, e não vou querer tentar ofuscá-los de uma maneira egocêntrica e oportunista. Apenas eu me sinto na necessidade de fazer uma observação, que quando o Dr. Ives fala que nós estamos diante de uma nova ordem mundial, que estamos discutindo teorias do século XIX, eu não consigo concordar com isso, embora eu tenha que respeitar, porque isso é uma discussão muito grande. Eu não consigo concordar porque o espectro coletivista, o espectro de regimes de massa, o espectro de massificação da cosmovisão, para mim isso aí é o que define esquerda e direita, isso está sempre presente. Nós temos estados totalitários, big techs, que se tornaram entidades supraestatais, que, pasme-se, nos Estados Unidos erodiram a democracia americana, na qual nunca houve monopólio, muito menos da imprensa, agora há, né? Então nós temos uma espécie de massificação que atende a esses conceitos de direita e esquerda. Eu continuo achando isso. Eu acho apenas que houve uma metamorfose, e uma metamorfose mais... Não, mas eu vou usar a palavra maligna para não ficar aqui como um sectário, mas assim, uma metamorfose mais entranhada na mentalidade, de uma maneira mais sutil, que torna de difícil percepção. Antes você tinha lá o bolchevista lá, no ativismo, querendo fazer a revolução, a tomada do poder. Agora você tem
a miscigenação das ideias com a cultura e com a idiosincrasia das pessoas. Mas então o que eu quero falar do artigo 43? O artigo 43, ele fala: ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração do inquérito à autoridade competente. Então, esse parágrafo 1º, aí é que está. Quando eu fui defender lá, que uma coisa assim que parecia óbvia, né? Que o livro, a imunidade tributária do livro, ela tinha como escopo a prodigalização da cultura, a expansão do saber e, com isso, a construção de uma sociedade mais consciente, uma sociedade capaz de dirimir suas próprias questões cada vez mais, e nada há melhor do que o saber e a cultura para isso, né? Mas está na cara que não estávamos imunizando a folha em branco. Isso é uma coisa óbvia, né? Esse caso demorou 20 anos no tribunal até que chegasse no recurso e o ministro Toffoli, um voto estupendo, um voto excelente, né? Agarrasse a questão e no embargo declaratório que eu entrei, ele revisse. Ele já não estava dando provimento, mas através dos embargos declaratórios, ele reviu e reconheceu a repercussão geral e deu nessa bela suma, que eu acho providencial para se entender, né, o papel do livro na cultura, que não é a folha em branco, não é o material, aquela coisa toda. Mas por que eu estou citando isso? Porque a palavra dependência, ela não comporta essa elasticidade. E a teleologia da lei, no artigo 43, era proteger o Supremo, né, o regimento interno elevado à categoria de lei, né, mas é proteger o Supremo da ingerência dos outros poderes. Está lá um policial federal fazendo interrogatório, está outro tomando decisões, né? Não, o Supremo tinha que governar quando fosse algo ocorrido nas suas dependências. Dependências físicas. Físicas, não comporta um elastério maior, essa palavra. Então nós temos os ministros, de repente, falando que eles, como pessoas, são extensão do tribunal. E nós começamos aí a ter uma outra coisa que, insuspeitadamente, já estava no ventre, né? Já era embrionária do que iria acontecer, né? Porque a partir do momento que eles são extensões de tribunais, eles e suas famílias, a doutrina do l'état c'est moi já está começando a se inseminar. De maneira que isso evoluiu de um modo muito pernicioso, inaceitável, ultrajante, a ideia de que o ataque pessoal a ministros se converteria num ataque ao Estado, porque eles já estavam em simbiose com a própria instituição. Eles são extensões do tribunal, né? E isso aí faz com que, quando chega o caso Daniel Silveira, eventual injúria se transforme num ataque. Eu li a acusação, é o esforço da procuradora em passar por alto a ponderação, falando que havia, né, a ponderação entre a dignidade dos ministros e o direito à palavra do Daniel Silveira, e falar que já estava bem claro isso, e que esse ataque era um ataque, na verdade, à instituição. Então, os ministros se tornam não criticáveis, os ataques pessoais a eles são incluídos nos inquéritos dos atos antidemocráticos. Teve alguém que falou que o Barroso estava sendo acusado disso, ele já havia sido completamente livre dessa acusação, e isso aí entrou no inquérito dos atos democráticos, ou seja, uma questão pessoal dele. Por quê? Porque eles passaram a se confundir com as instituições. Aí, quando nós vemos o parágrafo 1º, nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma desse artigo ou requisitar a instauração de inquérito da autoridade competente. Ora, nos demais casos, não pode ser que não sejam os casos em que seja a dependência física. Os demais casos, o que quer dizer, são das autoridades não sujeitas à jurisdição dele. Porque isso aí, em filosofia analítica, é o que nós dizemos que essa definição vai ficar tão ampla que ela vai se transformar em algo superpovoado. Os demais casos seriam, então, todo o Brasil
estaria engolindo, encapsulando todas as competências constitucionais, a repartição de competências constitucionais, e abolindo o processo tal como está no Código de Processo Penal, e que é uma coisa que garante o devido processo legal, né? E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para mim é inaceitável que esse artigo possa, por esse parágrafo primeiro, se justificar para excepcionar a palavra dependência, que é física, não podia nunca sair daí, nunca os ministros poderiam ter usado isso, né, para projetar sobre todo o Brasil a sua competência jurisdicional. A outra coisa que eu ia falar, ouvindo o Lênin falar, com a imensa admiração e respeito que eu tenho por ele, que eu só aprendo com ele, né, quando nós discutimos sobre o decisionismo e os juízes que fazem o que bem querem com a lei, né, decidem de acordo com a sua consciência, eu aprendi muito e escrevi um artigo em homenagem a ele lá na Conjunto, não sei se ele se lembra, né? Mas, mas eu discordo de uma coisa, como contempt of court, o ataque à corte não pode ser respondido pelo fato de ser o último grau jurisdicional, fazer com que alguém tenha que decidir, então ele pode usar a jurisdição para defender a si mesmo. Não há um mecanismo aqui feito, então temos que dar esse desconto, né, essa compreensão, não há um mecanismo que crie um outro poder para julgar isso aí. Então ele tem que decidir. Mas eu fico com as palavras do Lord Leyden, da Câmara dos Lordes, que ele fala: nós jamais usaremos nosso poder para cessear a crítica. Nós não receamos a crítica, porque, antes de tudo, vale muito mais, está em jogo algo muito maior que a liberdade de expressão, em que a nossa dignidade deverá estar assentada nos mais sólidos fundamentos, mas não no uso da jurisdição para se transformar numa ferramenta de defesa pessoal da corte. Eu não consigo ver isso. Então teria que ser criado um outro mecanismo. Muito se falou do Benjamin Constant, do poder moderador, muito se falou das Forças Armadas, mas o fato é, isso é uma lacuna aberta, que faz colapsar o sistema acusatório, porque eu tenho não só um juiz acusador, eu tenho um juiz acusador e vítima conjuminados, e essa vítima, ela diz que ela é a própria instituição, ela é uma extensão do tribunal. Então, isso aí criou uma coisa gravíssima, e que nós estamos nos submetidos agora ao arbítrio completo dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes pode não gostar do que eu estou falando aqui agora, peço já que vossas senhorias façam a minha defesa, posso mandar me prender amanhã. Não há nada, não há nenhuma garantia. Então isso aí se transformou num monstro, numa hidra inominável, e que eu não consigo suportar estar sob essa bota togada. É como eu me sinto. Eu passo a palavra ao doutor Ives Ganda, e espero que entenda que eu não estou falando dos ministros pessoalmente, apesar de estar, porque eles mesmos dizem que eles são a instituição, né? Então, passo a palavra ao doutor Ives Ganda, e por ordem depois ao Lênin, se o Cláudio quiser falar alguma coisa. Não está querendo, mas você não está dizendo que vai cortar a cabeça de um e vai chutar a cabeça. Você está não, eu quero que a minha não seja cortada. É isso. Eu estou querendo que a minha não seja cortada. Já estou os invocando como advogados. Eu quero que a minha não seja cortada, porque eu não sinto segurança nenhuma, que não vai chegar um carro da Polícia Federal aqui agora para um inquérito que eu não vou ter acesso a ele. Não é pior isso. Então, estamos aqui numa singularidade ditatorial que eu jamais vi. Então, mas você é educado. Você é educado. Você não será processado, porque você jamais o fará como o deputado que fez e não deveria ter feito. Bom, se a educação e as boas maneiras forem a guia da liberdade, nós estamos em violações, porque tem que ser a lei, né? Mas eu vou passar a palavra para o doutor Ives e depois para você, né? Meu caro Félix, o Lênin será seu advogado de defesa e o assistente da defesa. Você pode estar tranquilo. Olha, em primeiro lugar, uma forma de indelicadeza própria de um homem de 87 anos, eu esqueci de saudar o Cláudio Camazato, que eu faço agora, nesse momento, um abraço aqui de São Paulo, aos meus caros amigos. Aliás, eu me sinto também uma espécie de cidadão do Rio Grande do Sul, porque além de ter a medalha Farroupilha, que me dada pela Assembleia Legislativa, meus dois filhos, o Ives e a Ângela, são doutor pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, e eu sou doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul, razão pela qual, de alguma forma, e fui presidente de 1962 a 64 do Partido Libertador aqui em São Paulo, cujo presidente nacional era o Pila, e que, enfim, foi uma das grandes figuras do Congresso, muito amigo do Armando Câmara, Mendes, Paulo Brossard, Brito Velho, Mendes Sá, etc. Então, as minhas ligações com o Estado do Rio Grande do Sul são relações carinhosas, afetivas, além da admiração pelo povo. Mas voltando, Félix, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, quero dizer que as divergências que tenho com o Lênio fazem com que a nossa amizade cresça. Porque os amigos, quando divergem, se respeitam, faz com que a amizade fique mais sólida. E realmente não são divergências muito profundas. Nós temos em alguns aspectos divergências, em outros nós concordamos. Eu normalmente me lembro do Roberto Campos, que dizia o seguinte, que o grande problema dos economistas é que eles querem comprovar na teoria aquilo que funciona na prática. E, de certa forma, o que muitas vezes nós fazemos no direito, nós, naquilo que o povo fez, aqueles que são os legisladores fizeram, nós vemos como teorias. Eu tinha um professor, Cândido Mendes de Almeida, que dizia o seguinte: para ele, a melhor definição de prisão preventiva tinha sido dado por um sambista do Rio Grande do Sul, e da época dele, quer dizer, estou falando de 30, 40, que dizia o seguinte: nascimento segura o homem que esse homem quer fugir. Daí disse, a essência da prisão preventiva, esse sambista disse. Agora, se eu for ler qualquer tragedista italiano, espanhol, francês ou brasileiro, eu, ao final da leitura, vou ficar com uma série de dúvidas a respeito de algo que seria tão simples. E muitas vezes nós corremos o risco, e eu passei muito tempo trabalhando mais com a teoria do que com a realidade concreta, na faculdade, no início da minha vida universitária, mas na advocacia nós somos obrigados a enfrentar a realidade e o direito posto. E, de rigor, em minhas últimas interpretações, eu tenho procurado verificar o que está na lei, não aquilo que eu gostaria que estivesse na lei, nem tirar da lei aquilo que, por antipatia, na lei está. É o que dizia o Ferrara na sua interpretação do direito, livro da década de 30, de 1930, 30 e pouco. De rigor, o que eu vejo hoje é de que, efetivamente, nós temos tido uma interpretação política dos fatos por parte do Supremo Tribunal Federal, procurando dar a essa interpretação conotação de corrente, jurisprudência constitucional, consequencialismo, neoconstitucionalismo. Nós temos que atender aquilo que o povo precisa. Dizia nesse debate o ministro Gilmar Mendes, na Fiesp, aliás, ele foi o conferencista, eu apenas coloquei as minhas posições e ele respondeu. Ele dizia o seguinte: nós tínhamos que prender o Daniel. Imagine que ele disse que queria nos bater, ele pretendia nos agredir. Ora, quantas vezes nós ouvimos expressões como vou matar fulano, vou matar ciclano, sabendo que são meras expressões. Isso foi utilizado como argumento, estava sendo a sessão presidida pelo ex-presidente Michel Temer, que aliás é o presidente do nosso conselho, na Fiesp, e ele disse exatamente isso. Nós fomos agredidos. E se nós analisarmos, os três poderes são igualmente importantes. Dois poderes representam o povo, principalmente o legislativo, que representa a situação e a oposição. O legislativo, o executivo, só a situação. O poder judiciário não representa o povo. Principalmente o Supremo eleito por um homem só.
quando é escolhido o ministro, sabe-se perfeitamente que dificilmente haverá uma contestação por parte do Senado, porque o presidente tem a condição de fazer a sua aprovação. Agora, quando pretende o Poder Judiciário fazer aquilo que deveria ser feito pelo Congresso, porque muitas vezes o Congresso não legisla por uma razão do que se chama de silêncio eloquente, os deputados, senadores sondam as suas bases e se sente que o povo não está querendo aquela solução, muitas vezes não dão sequência a projetos de lei, porque sabe que a maioria da nação não quer aquele novo estatuto legislativo, social, aplicado ao país. E quando o Supremo diz, mas nós temos que atender, passa a ser efetivamente o superpoder, porque, como dizia o ministro Barroso, fala-se muito hoje nos jornais, que o presidente Bolsonaro convocou os embaixadores para falar sobre a urna eletrônica, a meu ver, erradamente, mas também o ministro Luiz Roberto Barroso, que é uma grande autoridade em direito constitucional, foi para a Alemanha, foi para Oxford, foi para os Estados Unidos para falar mal do Brasil, que nós não estamos numa democracia atacando. Quando o ministro não tem que falar sobre política, e muito menos fora do país, em palestra dada para outros, o que vale dizer, nós estamos com os poderes tendo perdido aquela performance, aquele perfil que deveria caracterizar a harmonia e independência de poderes. Outro dia, Lênio, eu estava saindo da missa, já há alguns meses atrás. E um morador de rua, quando eu fui entrar no carro, chegou para mim e disse: "Que é isso, doutor Ives?" Eu olhei espantado. "Que é isso de defender os ministros do Supremo?" Eu disse para ele, o meu troféu espantoso, disse: "Mas eu ataco também aquilo que eu não concordo." Disse: "Atacar nós estamos de acordo, mas eles não são ministros que têm que ser elogiados em nenhum momento." E conversei, achei, comunei, mostrei a importância de conhecer, etc. Entrei no carro. Bem, passado algum tempo, um outro morador de rua, também que, enfim, controla e faz com que se administre as pessoas que chegam e colocam uma facilidade de um carro ou de outro, enfim, reserva os lugares lá, esse chamado Gileno, o primeiro chamava Santos, eu perguntei o nome, esse é o Gileno, também chegou para mim e fez a mesma crítica. Quando a Folha de São Paulo, meses atrás, publicou esses poderes que poderiam pôr em risco a democracia, o Supremo apareceu com 63% da população entendendo que poderia pôr em risco a democracia. O Legislativo com 69% e o Executivo com 71%. Mas que o Executivo e o Legislativo, são poderes políticos, pudessem ser assim considerados pela população, é compreensível. Mas o Poder Judiciário, 2/3 da população, entendendo que o Poder Judiciário poderia, o Supremo em concreto, pôr em risco a democracia, é algo espantoso. Um poder que até 2002 era considerado ao lado das Forças Armadas e da Igreja umas 3 grandes instituições da República. Hoje nós vemos a boca do povo, todos ou tendo posição favorável, ou tendo posição contrária, mas no sentido de julgar a atividade política do Supremo, não a atividade judicial. Por outro lado, esse perfil político faz com que todas as questões não políticas não andem. Quem é de nós que, tendo dentro da Suprema Corte processos, vê a rapidez dos nossos processos andarem como andam os processos políticos? Eles passaram a gostar dos processos políticos, a intervir diretamente, a serem de imediato, em 24 horas,
o Supremo se reúne, decide, um ministro decide democraticamente, na semana seguinte o plenário já decidiu. Esse caso das imunidades, Félix, eu obtive, primeiro, o caso da imunidade das listas telefônicas, ainda sobre o velho regime. E propus, naquela ocasião, também extensão para o livro eletrônico. Quando da Constituinte, como fiz audiência pública e tive contato permanente com o Dornelles, e, ao mesmo tempo, revi os textos que ele mandava, e depois, com o Roberto Cardoso Alves, pediu que eu, Anilton, fizéssemos uma nova recapitulação daquilo que tinha sido feito na subcomissão de tributos e na comissão. Eu tinha colocado, numa primeira etapa, ainda nas discussões da subcomissão, com o Fernando Coelho e o Dornelles, principalmente, e naquela época não era o Mussa, era o Paturi, que auxiliava o Dornelles. Eu tinha colocado a imunidade do livro eletrônico. E passou na subcomissão. Se pegarem os debates. Parece que o doutor Ives caiu, vamos ver se ele volta já. Agora eu vou... Então, eu tinha colocado, eles tinham, de repente saiu na comissão de sistematização. Viajando com o Benedito Gama, indo para uma palestra na Bahia, era deputado federal, e disse: Benedito, você que é tributarista, conhece também, por que vocês tiraram? Ele me disse: Ives, um negócio muito simples. Quando nós pusemos aquilo no livro eletrônico, eles acharam que era muito extenso, mas como você tinha vinculado também que não haveria imunidade para revistas pornográficas, nós fomos pressionados para que retirasse pelas próprias editoras. O que é pior, chegaram e nos disseram o seguinte: se não fizeram, nós vamos fazer com que se torne público a vida dos deputados que têm uma vida menos tranquila em Brasília. Isso não resistiu. Isso foi colocado, e esta foi a razão fundamental nos velhos 70 e 88, quando se discutia. Eu estou trazendo isso que o Benedito Gama me disse, contando que foi uma pressão que foi feita, que havia revistas que, na época, hoje, as revistas já não têm mais sentido, que basta ligar qualquer celular, a pessoa tem o acesso ao que bem entende, mas caiu. E na eletrônica, porque eles entendiam que seria uma perda de receita monumental por parte da Receita Federal, e aí foi a Receita Federal que pressionou. Então, o que me parece é que isto é importante. Realmente nós passamos a ter, nos três poderes, eu posso atacar a figura do deputado, posso atacar a figura do presidente, posso atacar a figura do governador, do vereador, enfim, de qualquer eleito pelo povo, representante do povo, mas eu não posso atacar o ministro da Suprema Corte. Se ele é ameaçado verbalmente a ser agredido por um deputado, e duvido que um deputado iria sair à luta, esperar um ministro para bater nesse ministro, ele é preso, e preso por um flagrante perpétuo, porque na prática não há flagrante. É porque estava num vídeo, o que vale dizer, Félix, pelo que você disse, pelo que eu digo, daqui 10 anos eu posso ser preso, se ainda não tiver prescrição daquilo que foi dito, que o flagrante passou a ser perpétuo. Então, reescreveram o Código Penal, reescreveram a Constituição. Então, com todo o respeito que é muito grande pelos ministros, aquilo que o Lênin apresentou, e realmente foi numa homenagem ao Toffoli, meu amigo particular, tenho livros escritos com ele também, tenho uma profunda admiração. Foi um dos poucos que deu apoio ao Toffoli quando indicado, porque o Márcio Tomás Bastos, que foi meu colega de turma,
ele me ligou e disse: eu dou apoio ao Toffoli porque pensa rigorosamente como eu penso sobre muitos assuntos, entende? E teve a coragem na lei de anistia de, como advogado-geral da União, disse: foi uma lei e não pode haver retroatividade em matéria penal. De tal maneira que eu dei apoio ao Toffoli naquele dia. Eu fiz, o Lênio era que organizou, aliás, um jantar excepcional com os juristas do Brasil inteiro presentes, mas o que eu entendo no momento, analisando do que está escrito na Constituição, independente das teorias, porque, na verdade, eu, como intérprete da Constituição, tenho que ler o que está escrito, e não o que eu gostaria de estar escrito, e não que uma teoria pudesse colocar aquilo que os constituintes, sem teorias, colocaram na Constituição. Os poderes são harmônicos, independentes, não pode haver invasão de competências, elas estão definidas exaustivamente. E aquela interpretação do 43, como é que eu posso admitir que alguém seja investigador, que seja o proponente, acusador, investigador, sem necessidade de denúncia do Ministério Público, julgador, e mais do que isso, o que é uma prisão preventiva? É algo que, por ser preventiva, deve correr o processo logo. E quando a prisão é provisória, as investigações ficam correndo num ritmo de slow motion, porque não andam as investigações. O que vale dizer, uma atuação, a meu ver, que eles se auto-outorgaram. Estou convencido do seguinte: eles estão convencidos que estão fazendo isso para o bem do Brasil, não ponho dúvida nenhuma. Eles estão convencidos que corrigir os rumos do Executivo e atuar nos vácuos legislativos é uma forma de permitir que a democracia seja preservada. Mas eu estou convencido que é isso que está trazendo a insegurança jurídica. Isso é que levou gente de rua a dizer o que está acontecendo e que levou a 63% da população na Datafolha a entender. E quero concluir só dizendo algo, Félix, que realmente a essa altura o que mais me preocupa é que, na medida que eles tomaram o gosto por entenderem que eles estão representando o que é de melhor da democracia, nós temos fragilizações de disposições constitucionais. Qual é um direito fundamental, inciso 4 e 5 da Constituição? Liberdade de expressão. O que caracteriza a democracia é a liberdade de expressão. E se eu abusei, há dois tipos na expressão de poder atuar pela Constituição. Primeiro, liberdade de expressão. Segundo, ou ação de indenização por danos morais no campo civil, ou denunciação caluniosa, que são ações que não justificam prisão preventiva nunca. São as duas hipóteses de redução da liberdade de expressão colocadas no inciso 4 e 5º. Porque uma democracia sem liberdade de expressão não é democracia. Agora, quando a Suprema Corte diz o seguinte: pode, numa democracia, dizer o que nós achamos que se tem que dizer, que é isso que está acontecendo, é a Suprema Corte que diz os limites de quem pode falar, quem pode se manifestar, qual é o canal social, qual é a rede pública, social, né, não dos órgãos oficiais, que podem ou não expor isso ou aquilo, quais são as pessoas que podem coletivamente usar ou não, podem iniciar sem haver lei ainda específica sobre fake news, que na verdade são boatos, era o que nós chamávamos, no tempo em que eu estudava direito, não se falava nunca em expressões estrangeiras, era um boato. Não era, como dizia um ministro, boato falso, mas os boatos eram aquilo que realmente não representava a verdade. E quando nós vemos essa limitação na liberdade de expressão, definida pela Suprema Corte, eu sinto efetivamente, e apesar da admiração que eu tenho por eles, apesar de considerar que são grandes juristas, apesar de considerar que estão bem intencionados, no sentido de acharem que estão protegendo a democracia, na minha opinião,
de um professor de direito de 87 anos, talvez ultrapassado pelas teorias que tem, que vem do passado, ainda montesquiana, que foi aquela que foi discutida na Constituição. Eu entendo que eles estão pondo em risco a democracia. E que, infelizmente, a grande insegurança jurídica que nós temos e essa polarização que passamos a ter com teses do passado se deve, em grande parte, aos prematores. Com todo o respeito e admiração que tem por ele. E, por fim, eu estou convencido que nós vamos entrar numa nova ordem econômica, uma nova ordem política mundial. Hoje, a Rússia vai poder resistir, não pelo seu PIB, que é igual ao do Brasil. Ao contrário, perdeu muito em relação a armamentos, etc. Tem ganho através das commodities que estão circulando pela Índia, pela China, e com isso eles recuperaram o rublo que tinha caído. Mas a China não pode permitir que a Rússia perca a guerra no sentido de, com seu PIB pequeno, que é 10 vezes menor que o da China e 14 vezes menor do que o dos Estados Unidos, ela venha a ser derrotada pela pressão da OTAN, dos países europeus. Então, no momento que a Índia e a China deram escoamento a toda a produção de gás, principalmente petróleo, que ganhou preços elevadíssimos, é evidente que a recuperação da economia russa e a certeza de que eles não podem perder a guerra. Por outro lado, o Ocidente não pode abandonar a Ucrânia. O que vale dizer, nós criamos uma ordem econômica e política asiática, europeia e asiática através da Rússia, e uma outra aliança europeia, Estados Unidos, sendo que a África e a América do Sul ainda estão praticamente fora, nesse primeiro momento, dessa formação de dois blocos. E é uma guerra que nós sabemos, conforme a evolução de utilização de armas, ela ainda está indefinida em qual vai ser o futuro. Se vai continuar sendo regional ou se ela poderá ser extensa. E nós temos um novo. Hoje de manhã, eu sou conselheiro do Instituto Meiramat, e sou professor da Escola do Estado-Maior do Exército há 33 anos. Nós discutimos o problema dos reflexos no campo da defesa da guerra lá em relação à necessidade que todos os países estão tendo de armar. A Alemanha está armando-se mais poderosamente, a OTAN vai de 55 para 300 mil homens, em termos de Europa, coisa que não havia no passado. O Japão está mudando a sua posição para isso. Quer dizer, nós temos com uma realidade mundial de natureza política e natureza econômica, em que nós estamos dependendo de fertilizantes que vêm da Rússia. O Brasil, sabiamente, condenou a invasão, mas não assinou as sanções econômicas dos 47 países, e nós dependemos ainda de receber matérias deles, estamos no BRICS. Quer dizer, quando eu vejo os desafios que temos pela frente, e nós estamos discutindo aqui direita e esquerda, como se estivéssemos ainda naqueles combates de 1848, dos comunistas na França, e vejo a briga, enfim, desse tamanho menor, quando os dois candidatos deveriam ter... Eu vou dar... Um dos candidatos, dizia outro dia o embaixador Rubens Barbosa, apresentou seu plano de governo. Relações internacionais estavam no item 100. Item 100. Defesa no item 104. E os itens 102, 103, 105 e 106 atacando os militares. Quer dizer, na prática, nós não percebemos ainda o que isso está trazendo. Já vai trazer recessão tranquilamente no mundo inteiro, inflação tranquilamente no mundo inteiro, problema de fome aumentada no mundo inteiro. Países, a África e a América Latina, considerando ainda os que mais vão sofrer o impacto sem nenhum protagonismo, mas tendo que se preparar para enfrentar. Então, o que eu estou querendo dizer, nós estamos discutindo problemas aqui que, infelizmente, são problemas pequenos, ao lado daquilo que o Brasil deveria ter pensado,
que queira ou não queira, é um país com 213 milhões de habitantes e representa um país que poderia ter um protagonismo maior e, ao mesmo tempo, ter um benefício maior, já que teríamos uma capacidade notável de produção de commodities, se não dependêssemos de frete estrangeiro para mandar os nossos produtos, de estradas internas, aquilo que deveria ser proposto pelos candidatos no sentido de melhorar o perfil do país. Colocada esta final, que nada tem a ver com o nosso debate, mas eu acho que tem que merecer reflexão de todo brasileiro, eu paro por aqui. O Félix, eu gostaria de uma palavra. A Lênio, permite eu falar assim, eu fiquei muito satisfeito de ver o professor Ives Gandra falar em liberdade de expressão. Eu estava até sofrendo aqui de ela não ter sido colocada até o momento no debate. Eu, como cidadão brasileiro, como ativista político, que tenho sido desde 2013, tá, que eu vou para as ruas, que eu vou para as manifestações, eu nunca passei, como nos últimos um ano para cá, tanta dificuldade de poder me expressar nas mídias sociais aquilo que eu penso, aquilo que eu quero compartilhar. Por exemplo, essa própria live aqui, eu tentei umas 4 vezes patrocinar para divulgar anúncios da live. O Facebook sempre refugou, não permitiu. Então, faz um ano que eu tenho também, a Nós o Povo, eu tenho página no Face, que eu não consigo divulgar nada pago que tenha qualquer viés político, não permitem. Então, isso estão castrando a nossa liberdade de expressão. O Facebook não tem esse poder. Então, na verdade, o que aconteceu do ministro Alexandre de Moraes é que ele usou de 2 casos muito fortes, realmente, estuprem e matem as filhas dos ministros. Tá, foi um. O outro quanto custa atirar nas costas de um ministro? Só que esses 2 casos, a primeira, uma advogada gaúcha, não aconteceu nada com ela, ela continuou a advogar, continuou a trabalhar normalmente, ou seja, nenhum dos 2 casos reverteu em qualquer punição até hoje, já faz mais de um ano. Em compensação, pessoas tidas como, pela imprensa, bolsonaristas, estão sendo perseguidas em função daquelas 2, 3 pessoas que se excederam em alguns comentários. Então, isso é de uma injustiça para com todos os brasileiros, e realmente a liberdade de expressão, sem liberdade de expressão não há democracia. É como se a pessoa estivesse morta. Quem está vivo tem o risco de morrer. E democracia tem que ter o risco de ter contestações e críticas, ou não é democracia. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Um pouco eu tenho que sair, tá? Só vou fazer um comentário e tenho que vazar. Eu tenho um compromisso. Hoje foi um dia bastante cheio e eu só vou fazer um comentário final. Claro que a liberdade de expressão é fundamental, mas ela também, obviamente, ela tem que ter algumas regulações, né? Eu não posso, em nome da liberdade, fazer um discurso pela sua extinção, por exemplo, né? Eu não posso fazer discursos autocontraditórios. E discursos de ódio, por exemplo, que o Supremo já proibiu desde o caso Elvanger. Então, é muito importante também isso. Mas, ok, na essência, estamos do mesmo... precisamos que a liberdade de imprensa e a democracia são irmãos gêmeos, né? Com relação ao que o Félix falou e o Ives sobre a questão desse inquérito do Supremo Tribunal, né? Que foi a discussão aí que o Félix traz sobre o alcance, né? Essa é uma questão da
os modernos meios de comunicação mudaram, né? A questão do alcance da violência que pode ter. Hoje você, pela rede social, pode fazer muito mais, produzir muito mais ataques do que uma pessoa só, munido com pedras e paus, porque ela tem muito mais condições de fazer coisas com palavras, né? Na verdade, não existe discursos, existem sempre atos de fala. E eu faço coisas com palavras. Aliás, nós estamos aqui, de algum modo, fazendo coisas com palavras. Então, existe sempre atos de fala. E atos de fala são feitos hoje pela rede social. Se nós perguntarmos hoje, imagina entrar numa máquina do tempo e perguntar, não se pensou na ágora grega, que um dia aparecesse em redes sociais. A própria representação política, que é um modo de resolver um problema que a ágora não resolve, a representação, ela resolve o modo de que eu não posso comunicar diretamente com a pessoa e eu preciso ter representação. Agora, quando no meio você tem a rede social, uma rede social liberta como estado de natureza, veja, a modernidade, e todos aí sabem muito bem, a modernidade, ela nasceu entre civilização e barbárie. A plena liberdade, por exemplo, é a barbárie, que é paradoxal. Por que Hobbes estabelece entre civilização e barbárie, eu preciso ter a interdição, o Estado? Qual é o papel do Estado? O Estado interdita, o Estado proíbe. O Estado estabelece auctoritas non veritas facit legem. Então eu preciso de limitações. Como são feitas as limitações é outra discussão. Aí nós temos sistemas jurídicos, como são aplicados, etc. Então, essa é a questão. Então, hoje, o ataque que o Supremo recebeu, eu vejo isso como um fato, ele tinha que se defender de algum modo. Quem deveria ter feito isso era o Ministério Público, no primeiro momento, e não o fez. E ao não fazer, você abre uma brecha enorme, na medida em que tem o regimento interno à disposição, o regimento interno é utilizado, depois o próprio Supremo diz que ele é constitucional, claro que ele não diria que é inconstitucional algo que ele acabou de usar, isso é óbvio, mas acaba criando um problema. O réu, ou os réus, têm foro privilegiado. Quem os julga? O próprio Supremo. Não há outra instância acima do Supremo. Você criou um problema. Então, como resolver isso? E isso é um problema em que o Shakespeare, eu conto rapidamente aqui, o Shakespeare tratou, de algum modo, institucionalmente, né, porque o Shakespeare é genial, por isso que ele fica me vigiando aqui de cima, né, lá no Henrique V, na discussão Henrique IV, aliás, que antecede, claro, o Henrique V. É muito importante, muito interessante o que o Shakespeare coloca, que o menino, o jovem Henrique V, e isso para mim, de certo modo, é um pouco daquilo que aconteceu aqui. Eu quando falo do inquérito eu busco no Henrique IV e no Shakespeare um modo de tentar mostrar um pouco isso. Por quê? Veja, o jovem príncipe faz festas, foi preso e foi levado preso à presença do Lorde Juiz. E ele agride o Lorde Juiz, esbofeteia o Lorde Juiz. E o Lorde Juiz prende o filho do rei e seus amigos. O Shakespeare não conta quanto tempo eles ficaram presos. Mas o episódio da prisão, passa o tempo e morre o Henrique IV e o menino vai ser o Henrique V. Nas exéquias do rei, chega o Lorde Juiz para prestar as condolências à família e ao próprio novo rei, que é o menino que tinha sido preso por ele.
E o príncipe diz: você, juiz, você prendeu, você humilhou, você fez e tal, e cria um clima muito ruim. E o Lorde Juiz diz: sabe por que eu prendi você? E aí vem a questão institucional, porque quando você esbofeteou o rei, você esbofeteou o juiz, você esbofeteou seu pai, porque eu represento o reino e o reino é o seu pai. Então, quando você esbofeteia a mim, você esbofeteia seu pai. E eu o prendi como seu pai o faria e repreendendo-o. Aí o menino rei diz para o Lorde Juiz: você é um grande juiz. Continue assim. Gostaria que todos os súditos fossem tratados do modo como você me tratou. É o Shakespeare falando pela primeira vez de um modo de um ataque e desprezo à corte, de um certo contempt of court, podemos chamar assim, e o modo como institucionalmente isto foi tratado pelo bardo. Então é muito importante, embora seja uma peça de Shakespeare, e que conta um pouco qual é o modo que o Supremo tinha para se defender de um ataque, já que quem deveria fazê-lo, que foi o Ministério Público, não o fez. A Corte de Haia não pode salvar o Supremo. E aí vem toda a questão. O guarda da Constituição é o Supremo Tribunal. Se você ataca o guarda, ninguém protege o guarda protege a si mesmo. Esse é um problema sistêmico que nós não temos saída, mas que a saída foi apresentada pelo Supremo naquele momento. Por isso que algumas questões de erros do Supremo ou acertos do Supremo, as críticas pelos seus acertos, as críticas pelos seus erros. Então, além das questões, eu queria trazer, como leitor de Shakespeare também, a literatura só tratou do contempt esse uma vez. Foi em 1497 e nunca mais se tratou desse assunto na literatura. E veja como o bardo sabia das coisas, né? Me permite, Lênio, você sabe que eu também sou um admirador de Shakespeare, inclusive pertenço à Academia de Shakespeare. E o dado interessante nessa peça, que você reproduz perfeitamente, mas é um dado que, se nós aplicássemos aquilo que você colocou, a realidade brasileira atual, é a seguinte: é de que ele esbofeteou quem? Não o poder judiciário, que era o juiz, ele esbofeteou o poder executivo. Cada vez que nós vemos o ataque verbal a um mas ele esbofeteou o Lorde Juiz e de um executivo, o Supremo acha que isso é normal. Agora, quando o ataque verbal é a figura do Supremo, se os três poderes são harmônicos e independentes, nenhum deles tem que prevalecer sobre o outro, porque, em se autodefendendo, o Supremo diz que isso é uma violência à instituição. Mas quando é ataque deputados ou membros do Executivo, não, isso não estou atacando a instituição. Isso é que me parece que, se fosse para considerar que isto foi aprovado pelo Constituinte, isto é, de que a liberdade de expressão teria esse limite e não poder se atacar as figuras dos representantes dos três poderes, eu concordaria. Mas quando eu vejo seletividade, a mim não se pode atacar porque ataca a instituição, aos deputados, presidente da República, que é o primeiro mandatário da nação, aquele que representa a nação em tudo, ele pode ser atacado de todas as formas, e isso é o exercício da cidadania e da democracia, esse tratamento diferenciado que eu tenho dificuldade de aceitar. Então, se eu eu acho que defende mais a minha tese do que a sua. Não, é que eu queria fazer uma observação, velho. Mas deixa eu só completar, porque eu tenho que sair. Aliás, eu vou te dizer mais. Eu vou propor o seu nome
Aqui a academia está no Brasil, na Itália e na Inglaterra. Eu vou propor, você vai mandar o currículo, e eu vou propor que há uma vaga lá na academia, você para ser leitor de Shakespeare. E não há muita gente que hoje em dia lê Shakespeare no Brasil. Você vai mandar o currículo. Obrigado. Porque o jovem príncipe esbofeteou o Lorde Juiz. Então, essa questão era... agora, eu queria... só para completar aqui, Félix, eu queria... o meu estilo, né, de discussões, eu uso aí o Davidson Blackburn, que é o princípio da caridade. Então, quando eu discuto... Muito obrigado. Agora, quando eu discuto, quando eu trago, por exemplo, a minha argumentação, eu sempre procuro que o interlocutor, né, tenha esse... Eu me esforço profundamente para compreender as posições e aquelas com as quais eu não concordo, e também sempre conto com o princípio da caridade, que é o esforço compreensivo do meu interlocutor, né? E por isso que a gente conseguiu levar esse debate com tanta alianeza, com isso, assim tem que se fazer, né? Porque o Davidson e o Blackburn e tantos outros, mas os dois principalmente, quando trabalham com a caridade, com o princípio da caridade, é que quando eu digo X, ele não deve ser entendido como Y. Eu posso discordar de X, mas é um X. Agora, se eu entendo como Y, eu não tenho nenhuma possibilidade de tentar chegar a um acordo, né? Então, eu queria só dizer isso, né? E eu tenho um compromisso agora inadiável, Félix, porque a gente espichou bastante, eu não imaginei que nós pudéssemos, que ficaríamos até quase às 18h. Félix, por incrível que pareça, eu estou já numa reunião, o pessoal da academia William Shakespeare está aqui, eles estão aguardando o término dessa, porque eu disse que ia durar 1 hora. Olha, veio bem a calhar, né? O comentário sobre Shakespeare, né? Parece que contextualizou bem. Inclusive, a medalha que é dos acadêmicos da Academia William Shakespeare, que eu vou propor o nome do Lênio. O Lênio tem que mandar o currículo urgente. Bom, então vamos encerrar, né? Não vou nem fazer uma réplica aqui, porque não vai poder depois do dele falar, e o doutor Rios também está com pressa. E eu queria apenas fazer uma autopropaganda aqui, mas no sentido que eu acho que vai ser bom. O Lênio eu já pedi várias vezes, um dia ele vai atender, mas o senhor pode ser que atenda. Eu fiz um estudo bastante aprofundado, dentro da medida do que eu podia, sobre o nome do vídeo. Eu cheguei a escrever uma tese, fiz o vídeo, agora eu vou escrever a tese. Por que o STF não pode dizer tudo sobre a Constituição? E eu faço ali um tratamento análogo das teorias de Gödel, teoria da incompletude, da matemática e tudo, porque a questão que tem de fundo, sempre, é sempre um sistema, o poder que um sistema tem de validar a si mesmo. Na teoria da incompletude de Gödel, viu que as verdades que eram expressas no princípio da matemática do Russell e do Moore, né? Que ele, fatorizando todos aqueles números, o que acontecia? Ele conseguia formular uma sentença que, similarmente ao paradoxo do Cretense, né? Ela falava, eu mesmo não sou demonstrável. E se ela fosse falsa, ela seria verdadeira. Se G, a famosa sentença de G, fosse falsa, seria não G, então seria eu G sou verdadeiro. E eu vejo no artigo 102 da Constituição se cria um paradoxo sobre isso. O STF poderia dizer que eu não posso interpretar tudo que está na Constituição. Só que para isso ele teria que poder interpretar. E mais adiante, eu chego na encruzilhada de que não adianta eu axiomatizar essa exceção. Por quê?
porque sempre que o STF estiver emitindo um juízo, ele vai estar implicitamente afirmando o poder dele de poder dizer aquilo ou não. Mas isso aí eu deixo apenas com uma dica, mesmo por quê? Porque eu prometo que eu vou olhar seu vídeo só para terminar, esse problema do sistema que valida si mesmo, ou do STF, que ele, como última instância, tem que ser a defesa de si mesmo, é um problema, como eu tinha dito, já tinha falado aqui, que não temos solução no direito. Eu entendo que a nossa solução está nas situações de crise, ou seja, só deve-se levar a cabo essa discussão com força, já que não temos uma intuição. Estava vendo aqui nos comentários uma pessoa que não entendeu nada, falando que eu e o Dr. Ives temos pensamentos moralistas religiosos. Não entendeu nada e não sabe nada do precedente metafísico de toda a nossa civilização, né? Não vou discutir isso aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão de fundo, como ela não tem uma solução dentro da democracia, ela vai ser nas situações de crise em que vai se ver quando que houve exorbitância ou não, e vai se devolver ao povo essa representação. O direito natural, como dizia o meu pai, é o direito da crise contra a crise do direito. Então, eu termino aqui, se alguém quiser falar mais uma coisa. Foi um grande prazer. Eu quero dizer ao Lênio, foi um grande prazer estar aqui com o Lênio mais uma vez, e é um dado que me parece importante. Se nós tivéssemos todos os debates das teses divergentes sobre o argumento atual político, como tivemos com essa expressão lianesa, que disse o Lênio, eu tenho a impressão que seria muito mais fácil chegarmos a soluções e não a radicalizações. E creio que as divergências que eu e o Lênio temos tido durante todos esses anos tenham mais fortalecido do que fragilizado a nossa amizade. E creio que a luta nossa também tem que ser essa, atacar ideias e preservar as pessoas, porque na medida em que essas ideias são levadas para o campo pessoal, evidentemente torna muito difícil a solução dos problemas. Discussão de ideias não abrangentes, como dizia o John Rawls, naquele livro sobre liberdade e democracia, não na teoria da justiça, é importante. A democracia se faz por teorias não abrangentes, e não pelas teorias abrangentes. E as abrangentes são necessariamente totalitárias e ditatorial. Nós temos que viver numa sociedade democrática com exposição de ideias. Atacar ideias, mas jamais de pessoas. E é isso que nós conseguimos fazer no debate hoje, que eu acho que foi extremamente positivo. E aproveito a me despedir, já estou com o pessoal da academia aqui no escritório, mostrei a medalha e a espada, quero um dia poder pôr a espada no seu peito, meu caro Lênio, quando eu aceito. Na academia. Eu vou mandar o material, eu aceito. Eu já encaminho. E peço, evidentemente, que me desculpem. Obrigado. Estão me esperando aqui. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, obrigado a todos. Uma grande honra. Boa tarde, nós o povo agradecemos. A honra foi toda nossa. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Valeu, Valeu, Félix.